Ouviu falar do empoderamento feminino? As mulheres lutam por direitos iguais no trabalho, na criação dos filhos. Mas o que se vê na grande maioria das vezes? Mulheres sobrecarregadas para cuidar bem dos filhos, dar conta do trabalho, da casa e, de quebra, ainda manter a forma. E aí vem ela, para bagunçar ainda mais o coreto e botar fogo em tudo. As mulheres então fazem o quê? Guardam segredo. Chega de segredo, a gente vai falar sobre a menopausa. Quanto você dá por um leque e por um paninho como esse aqui? Trocaria a pessoa amada por 2 ventiladores? Se não tiver os 2, não adianta. Para as mulheres que você vai conhecer hoje, esses objetos banais viraram artigos de primeira necessidade. Eu uso o paninho, o famoso paninho. Causam dependência física e psicológica. Esse leque aqui é meu companheiro número 1. Ele quebra. Eu compro, eu já compro de 10. Começo o sovo lá, pego o paninho, boto no pescoço e seco. Se eu sair sem a toalha, eu tenho que comprar uma toalha. É um descontrole, ó. Já comecei a ficar, ó. Se você nunca ouviu uma queixa como essa, prepare-se. Até 80% das mulheres vão sofrer com os sintomas vasoativos, popularmente conhecidos como fogachos. Estava dormindo. Do nada fiz vum. Tirei a coberta de cima e fiquei... Nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Falei, gente, eu não sou de ter calor. Começa a subir aqui, igual um vulcão quando tem erupção. É uma fábrica de suor, na verdade. Daqui pra cima, cabeça inteira molhada. Tem hora que eu acho que eu tô dentro do forno, me assando. Até que ponto você iria para se livrar de uma sensação dessa? Vamos falar sobre menopausa? A fase da menopausa, eu passei muito bem, obrigada. Ela foi embora como veio, sem nem eu perceber, e a vida continuou. Eu não me acho velha, não tenho problema algum com menopausa, nem com idade. Eu comecei a menopausa com 48 anos e foi um período relativamente calmo. Eu tenho 57, quando 52, 53 já comecei a sentir os sintomas. E aí eu já comecei a trabalhar em cima disso. Não sofri. Se ao menos elas tivessem ouvido experiências como estas. Yara, Gisele, Ivonete, Conceição e Moretti se sentiram sozinhas, mas não estavam. Pelo menos 18 milhões de brasileiras como elas vivem o chamado climatério. O climatério é o período em torno da menopausa. O termo menopausa significa a data em que a mulher apresentou a sua última menstruação. Uma data que só vai ser confirmada depois de um ano inteiro sem sangramentos. Depois de 12 meses sem apresentar uma nova menstruação, aí a gente chama, olha, aquela data lá foi a sua menopausa. É o fim da fase reprodutiva da mulher. Geralmente acontece entre 45 e 55 anos. Significa que ela esgotou o estoque de óvulos que foram liberados desde a puberdade, mês a mês, ao longo de 30, 35 anos. Não poder engravidar é apenas uma das consequências. A maior é a perda da capacidade de produzir um hormônio importante para a saúde da mulher, o estrogênio. Quando o estrógeno entra no cenário, né, na puberdade, ele faz alguns estragos, a criança, adolescente fica meio desnorteada muitas vezes, e quando ele sai, eu diria que o estrago é bem maior. Antes da menopausa, a queda na produção de estrogênio e de outro hormônio feminino, a progesterona, vai tornando os ciclos menstruais irregulares. Outros efeitos podem até confundir a mulher. Eu não imaginei que a menopausa pudesse causar dores de cabeça. E eu tinha fortes dores de cabeça. Eu não pensei que pudesse dar dores no corpo. E eu tinha essas dores. Muitas mulheres se queixam de perda de memória nessa fase. O estrogênio, ele deixa o neurônio como se fosse um fio, né, que é todo recapeado. Quando perde-se a capinha do fio, a condução elétrica fica prejudicada. Assim é o nosso neurônio.
Sem o estrogênio, a condução também fica prejudicada. Queixas assim de secura vaginal, de insuficiente lubrificação vaginal para ter relação. Bexiga hiperativa, infecções urinárias de repetição. Mas o que tira mesmo as mulheres do sério é o fogacho. Ivanete, você tinha ideia de que era assim na menopausa? Não, nenhuma ideia. Que eu tenho uma colega minha que ela sentia esse calor, eu achei meio estranho. A confusão começa lá no meio do cérebro, no hipotálamo, a parte responsável por controlar a temperatura do organismo. Quando os níveis de estrogênio caem no corpo da mulher, não se sabe bem por que esse termostato interno começa a dar defeito. Tá começando a esquentar. Eu tô sentindo aqui, ó, já tá esquentando. Tô sentindo um calor muito forte mesmo, um fogacho muito grande. Como se tomasse um susto, o hipotálamo produz um calor anormal, concentrado na parte superior do corpo. O rosto pode ficar avermelhado. O coração acelera, um calor, um sufoco. Sua tudo. Olha aqui. O cabelo tá molhadinho. Escorre da minha cabeça em direção ao meu peito. Pode durar segundos, ou até 5, 10 minutos, e não tem hora para acontecer. A Yara sabe bem disso, tanto que o marido passou a dormir no quarto do filho. Esfria demais e aí não dá. Aí eu venho pra cá, ponho o colchão aqui, eu deito com ele. Ele até gosta, né, que eu venho pra cá com ele, né? Às vezes eu acordo no meio da noite e eu tô toda molhada. Aí passa o calor de uma hora pra outra e aí um frio. Eu falo, gente, o que é isso? Aí quando eu fico gelada, aí eu sei que passou. Meu corpo fica gelado. É horrível. Acontece porque a transpiração é tão intensa que resfria o corpo. Aí entra em ação o segundo mecanismo. O hipotálamo contrai os vasos sanguíneos e gera calafrios para aumentar a temperatura. Quantas vezes você acorda à noite por causa dos calores? 5 a 6 vezes por noite. A queda do estrogênio piora muito a qualidade do sono. Ela passa a ter um sono mais interrompido e um sono bem mais leve. Amor, vamos, filho, acorda. As noites mal dormidas acabam com a disposição e o humor. Não cobre a cabeça, filho. Não cobre a cabeça, por favor. Vamos, filho. Não adianta fazer positivo, você tem que levantar, filho. Com os nervos à flor da pele, adivinha? Mais fogachos. Todo dia, dá uma olhada. Olha isso. Tá molhadinho meu cabelo, só de ter que acordar ele. Ela tá alegre e no segundo próximo ela tá triste, depois ela tá irritada e sem um motivo que causou isso. Eu fico sensível. Assim, qualquer coisa eu choro. Agora mesmo eu tô podendo chorar. Fiquei muito mal, fiquei deprimida, chorei muito. Para mulheres que vivem gincanas diárias, tendo que cronometrar cada minuto, o estrogênio faz muita falta. Tem que ficar correndo para baixo e para cima. Então, é fogacho um em cima do outro. É o tempo todo tendo fogacho. Yara se divide entre o consultório de psicologia, a escola de música onde é secretária. Filho, você pode pegar lá para mim, por favor, a salsinha? Essa daqui, ó. E a rotina de mãe e dona de casa. São 10h20 agora, né? E a gente está fazendo aqui o jantar. Os fogachos estão mais fortes hoje. Nossa, tá demais. Olha só. Olha isso. Meu Deus do céu. Você tem que ter menos calor, nossa. Calor em tudo que é canto. Qualquer lugar, nossa. Gisele foi morar no meio do mato no interior de São Paulo em busca de uma vida sem estresse. Passa direito o álcool em gel. Calma. Eu tô calma. Mas o marido é caminhoneiro e viaja muito. Então fica para ela a missão inglória de botar os 2 filhos na linha. Gui, por favor, chega.
Gabriel, também. Não, mais um pouquinho nada, filho. Depois você joga. Léo, vamos sentar. Felipe, Gabriel, vamos. Ser professora de uma turma no auge da explosão hormonal também não ajuda. Deixa a luz acesa. Sem jogar o boné, vamos. Peraí, para. Não, eu fiquei nervosa. Tô sentindo um calor aqui no meu rosto. Por favor, alguém liga o ventilador pra mim? Será que pode? Liga lá, Gisele. Dá calor, doutor? Tá. Nossa, mó frio. O calor só a Gisele que sente. Para quem está do lado de fora, sobram apenas as reações exageradas. Ela fica toda gritando. Fica brava com nós do nada. E às vezes fica até chata. A mulher geralmente prefere esconder o que está sentindo. E parece que você envelheceu. O estrogênio teria relação com algumas substâncias que produzem a maior hidratação da pele, né? Então, uma das queixas mais iniciais que a gente ouve é que a pele está mais seca, né? Aquela pele seca, as unhas, o cabelo. Parece que a gente, assim, a nossa vaidade, sabe aquela, mexe com a nossa vaidade. Maquiagem quase nem passo mais, porque não tem como passar, fica escorrendo. Eu tinha vergonha do meu temperamento. Eu não controlava meu temperamento, a minha irritação. Era uma coisa que todo mundo reclamava. E eu mesmo entendia que estava difícil para todo mundo, porque estava difícil para mim. Não é à toa que filhos e maridos fiquem perdidos. O que eu fiz? Não fiz nada. É tipo assim, né? Eu sou parceiro, eu tento ser bacana com ela, entendeu? Ajudar. No mínimo, né, que a gente tem que ter é paciência. Fico meio sem saber como ajudar, entendeu? Fazer como. Às vezes já está suando tanto, o que posso fazer? Ivonete já deu os primeiros passos. Agora me jogou para lá e tomou meu lugar. Porque aqui ventila mais. E quando chove, eu tomo chuva. Nunca subestime a criatividade de uma mulher com fogares. Eu descobri que eu botando gelo dentro do balde e jogando aquela água gelada em mim, eu ia conseguir sair do banheiro sem suar. E um balde de gelo na cabeça ainda é pouco para Ivonete. Aí eu pego a roupa, boto no congelador, no saquinho de mercado, amarro ele, boto no congelador e depois eu vou vestir, ela tá fresquinha. Mas não demora muito não, o calor volta. Esse sofrimento está com os dias contados. Ivonete vai entrar no time de quem tira a menopausa de letra. Eu tô sempre alegre, tô sempre feliz, tô sempre, sabe, disposta. Hoje em dia, com uma qualidade de vida que talvez eu não tivesse aos 40. Pode se passar perfeitamente bem, uma questão de cabeça. Eu aconselho todas as mulheres que tiverem alguma dúvida, não fiquem com medo, se informem com seus médicos. É fundamental procurar acompanhamento médico assim que surgirem alterações como essas que você viu hoje. No humor, no sono, no fluxo menstrual, mesmo que não sejam tão intensas. A menopausa não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Domingo que vem, vamos descobrir as saídas. Quais são os benefícios e os riscos da reposição hormonal? Tenho medo de ter o câncer de mama. As polêmicas e as explicações. Até lá! Entre o consultório de psicologia, a escola de música onde é secretária. Filho, você pode pegar lá pra mim, por favor, a salsinha? Essa daqui, ó. E a rotina de mãe e dona de casa. São 10h20 agora, né? E a gente tá fazendo aqui o jantar. Os gastos estão mais fortes hoje. Nossa, tá demais. Olha só. Olha isso. Meu Deus do céu. Você tem que ter menos calor, nossa. Calor em tudo que é canto. Qualquer lugar, nossa. Gisele foi morar no meio do mato no interior de São Paulo em busca de uma vida sem estresse. Passa direito o álcool em gel. Calma. Eu tô calma. Mas o marido é caminhoneiro e viaja muito. Então fica para ela a missão inglória de botar os 2 filhos na linha. Gui, por favor, chega. Gabriel, também. Não, mais um pouquinho nada, filho. Depois você joga.
Léo, vamos sentar. Felipe, Gabriel, vamos. Ser professora de uma turma no auge da explosão hormonal também não ajuda. Deixa a luz acesa. Sem jogar o boné, vamos. Peraí, para. Não, vai. Eu fiquei nervosa. Tô sentindo um calor aqui no meu rosto. Por favor, vem com o ventilador pra mim. Será que pode? Liga lá, Gisele. Dá calor, doutor? Tá. Nossa, mó frio. O calor só a Gisele que sente. Para quem está do lado de fora, sobram apenas as reações exageradas. Ela fica toda gritando. Fica brava com nós do nada. E às vezes fica até chata. A mulher geralmente prefere esconder o que está sentindo. E parece que você envelheceu. O estrogênio teria relação com algumas substâncias que produzem a maior hidratação da pele, né? Então, uma das queixas mais iniciais que a gente ouve é que a pele está mais seca, né? Com aquela pele seca. Ouviu falar do empoderamento feminino? As mulheres lutam por direitos iguais no trabalho, na criação dos filhos. Mas o que se vê na grande maioria das vezes? Mulheres sobrecarregadas para cuidar bem dos filhos, dar conta do trabalho, da casa e, de quebra, ainda manter a forma. E aí vem ela, para bagunçar ainda mais o coreto e botar fogo em tudo. As mulheres então fazem o quê? Guardam segredo. Chega de segredo, a gente vai falar sobre a menopausa. Quanto você dá por um leque e por um paninho como esse aqui? Trocaria a pessoa amada por 2 ventiladores? Se não tiver os 2, não adianta. Para as mulheres que você vai conhecer hoje, esses objetos banais viraram artigos de primeira necessidade. Eu uso um paninho, o famoso paninho. Causam dependência física e psicológica. Esse leque aqui é meu companheiro número 1. Ele quebra, eu compro, eu já compro de 10. Começo a suar, vou lá, pego o paninho, boto no pescoço e seco. Se eu sair sem a toalha, eu tenho que comprar uma toalha. É um descontrole, ó, já comecei a ficar, ó. Se você nunca ouviu uma queixa como essa, prepare-se. Até 80% das mulheres vão sofrer com os sintomas vasoativos, popularmente conhecidos como fogachos. Estava dormindo. Do nada fiz vum! Tirei a coberta de cima e fiquei... Nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Falei, gente, eu não sou de ter calor. Começa a subir aqui, igual um vulcão quando tem erupção. É uma fábrica de suor, na verdade. Daqui pra cima, cabeça inteira molhada. Tem hora que eu acho que eu tô dentro do forno, me assando. Até que ponto você iria para se livrar de uma sensação dessa? Vamos falar sobre menopausa? A fase da menopausa, eu passei muito. Outros efeitos podem até confundir a mulher. Eu não imaginei que a menopausa pudesse causar dores de cabeça. E eu tinha fortes dores de cabeça. Eu não pensei que pudesse dar dores no corpo. E eu tinha essas dores. Muitas mulheres se queixam de perda de memória nessa fase. O estrogênio, ele deixa o neurônio como se fosse um fio, né? Que é todo recapeado. Quando perde-se a capinha do fio, a condução elétrica fica prejudicada. Assim é o nosso neurônio. Sem o estrogênio, a condução também fica prejudicada. Queixas assim de secura vaginal, de insuficiente lubrificação vaginal para ter relação. Bexiga hiperativa, infecções urinárias de repetição. Mas o que tira mesmo as mulheres do sério é o fogacho. Ivanete, você tinha ideia de que era assim na menopausa? Não, nenhuma ideia. Eu tenho uma colega minha que ela sentia esse calor, eu achei meio estranho. A confusão começa lá no meio do cérebro, no hipotálamo, a parte responsável por controlar a temperatura do organismo. Quando os níveis de estrogênio caem no corpo da mulher, não se sabe bem por que esse termostato interno começa a dar defeito. Tá começando a esquentar. Eu tô sentindo aqui, ó, já tá esquentando. Tô sentindo um calor muito forte mesmo, um fogacho muito grande. Como se tomasse um susto, o hipotálamo produz um calor anormal, concentrado na parte superior do corpo. O rosto pode ficar avermelhado. O coração acelera, um calor, um sufoco. Sua tudo. Olha aqui.
cabelo tá molhadinho. Escorre da minha cabeça em direção ao meu peito. Pode durar segundos, ou até 5, 10 minutos, e não tem hora para acontecer. A Yara sabe bem disso, tanto que o marido passou a dormir no quarto do filho. Esfria demais e aí não dá. Aí eu venho pra cá, ponho o colchão aqui, eu deito com ele. Ele até gosta, né, que eu venho pra cá com ele, né? Às vezes eu acordo no meio da noite e eu tô toda molhada. Aí passa o calor de uma hora para outra e aí um frio. Eu falo, gente, o que é isso? Aí quando eu fico gelada, aí eu sei que passou. Meu corpo fica gelado. É horrível. Acontece porque a transpiração é tão intensa que resfria o corpo. Aí entra em ação o segundo mecanismo. O hipotálamo contrai os vasos sanguíneos e gera calafrios para aumentar a temperatura. Quantas vezes você acorda à noite por causa dos calores? 5 a 6 vezes por noite. A queda do estrogênio piora muito a qualidade do sono. Ela passa a ter um sono mais interrompido e um sono bem mais leve. Amor, vamos, filho, acorda. As noites mal dormidas acabam com a disposição e o humor. Não cobre a cabeça, filho. Não cobre a cabeça, por favor. Vamos, filho. Não adianta fazer positivo, você tem que levantar, filho. Com os nervos à flor da pele, adivinha? Mais fogachos. Todo dia, dá uma olhada. Olha isso. Tá molhadinho meu cabelo, só de ter que acordar ele. Ela tá alegre e no segundo próximo ela tá triste, depois ela tá irritada e sem um motivo que causou isso. Eu fico sensível. Assim, qualquer coisa eu choro. Agora mesmo eu tô podendo chorar. Fiquei muito mal, fiquei deprimida, chorei muito. Para mulheres que vivem gincanas diárias, tendo que cronometrar cada minuto, o estrogênio faz muita falta. Tem que ficar correndo para baixo e para cima. Então, é fogacho um em cima do outro. É o tempo todo tendo fogacho. Yara se divide. Bem, obrigada. Ela foi embora como veio, sem nem eu perceber, e a vida continuou. Eu não me acho velha, não tenho problema algum com menopausa, nem com idade. Eu comecei a menopausa com 48 anos e foi um período relativamente calmo. Eu tenho 57, quando 52, 53 já comecei a sentir os sintomas. E aí eu já comecei a trabalhar em cima disso. Não sofri. Se ao menos elas tivessem ouvido experiências como estas, Yara, Gisele, Ivonete, Conceição e Moretti se sentiram sozinhas, mas não estavam. Pelo menos 18 milhões de brasileiras como elas vivem o chamado climatério. O climatério é o período em torno da menopausa. O termo menopausa significa a data em que a mulher apresentou a sua última menstruação. Uma data que só vai ser confirmada depois de um ano inteiro sem sangramentos. Depois de 12 meses sem apresentar uma nova menstruação, aí a gente chama, olha, aquela data lá foi a sua menopausa. É o fim da fase reprodutiva da mulher. Geralmente acontece entre 45 e 55 anos. Significa que ela esgotou o estoque de óvulos que foram liberados desde a puberdade, mês a mês, ao longo de 30, 35 anos. Não poder engravidar é apenas uma das consequências. A maior é a perda da capacidade de produzir um hormônio importante para a saúde da mulher, o estrogênio. Quando o estrógeno entra no cenário, né, na puberdade, ele faz alguns estragos, a criança, adolescente fica meio desnorteada muitas vezes, e quando ele sai, eu diria que o estrago é bem maior. Antes da menopausa, a queda na produção de estrogênio e de outro hormônio feminino, a progesterona, vai tornando os ciclos menstruais irregulares.